falamos da semente, a gente agora descreve com vocês os frutos, né? Fruto, moçada, é exatamente resultante do desenvolvimento do ovário. Uma vez que o ovário da flor é fecundado, ele acaba originando o fruto. E, pessoas, todos os componentes da flor, eles são folhas modificadas. Da uma vez que o ovário ele é constituído de folhas modificadas, nós temos, gente, algumas camadas em relação à folha. Nas aulas de histologia vegetal, a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Mas dá para adiantar algumas ideias. Assim como você tem epiderme em animais, nós temos, moçada, epiderme em plantas. Se você pega lá, estigma, estilete, ovário, aqui na parada, aí você tem o óvulo aqui dentro. Se você pega essa parede, nós vamos ter uma epiderme externa, uma epiderme interna. E o meio se chama mesófilo. Então você tem uma epiderme externa, uma epiderme interna, e o meio se chama de mesófilo, o que até que faz sentido. Mesomeio, filofolha, o meio da folha. Gente, quando isso aqui se desenvolve, nós vamos ter, para a formação do fruto, que a epiderme externa passa a ser chamada de epicarpo, tudo bem? A casca do fruto. O mesófilo passa a ser chamado de mesocarpo. E a epiderme interna passa a ser chamada de endocarpo. O conjunto formado pelo epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo recebe o nome, moçada, de pericarpo. Pericarpo, gente, é o fruto em si. É porque no ovário você tem um outro componente para a gente lembrar, que é o óvulo. E o óvulo, nesse caso, vai originar a semente. O que quer dizer que as folhas modificadas que constituem a parede do ovário originam o pericarpo, a epiderme externa, epicarpo, epifora, casca, o mesófilo, o mesocarpo, epiderme, o endocarpo, e o óvulo ou óvulos origina então a semente. Uma maneira de você enxergar as coisas é que um fruto ele tem duas partes, pericarpo e semente, ou sementes, aqui nesse caso. Ou seja, o que é o pericarpo do fruto? É tudo menos a semente. Se você pega lá um fruto e tira as sementes do fruto, o que sobra é o pericarpo e ele tem essas três camadas. Rapaz, um cara onde é muito fácil você enxergar essas três camadas é o coco. Era uma vez, moçada, um coco porcamente desenhado e eu fui lá e cortei o coco, Quem for aqui do Nordeste, claro, tá acostumado lá, com um cocozinho na praia lá, o pessoal do interior, quando pelo menos vem visitar a gente aqui no litoral. Em outras regiões do Brasil, eu acredito também tem hábito lá, de vez em quando, da moçada comer o coco. Cortei o coco. A gente tem, pessoas, algumas camadas para analisar. A parte verde do coco, a parte de fora, é o epicarpo. Aquela parte, moçada, de cor bege, fibrosa, ela vai ser o mesocarpo. E, moçada, aquela parte marrom escura, dura, que você tem dentro, que a galera às vezes chama de quenga do coco, ela vai ser então o endocarpo aqui na parada. Então a parte marrom dura, a quenga do coco, será então o endocarpo aqui na brincadeira. Quando a gente soma epicarpo, a parte verde, mesocarpo, a parte bege, endocarpo, a quenga do coco, parte marrom dura, isso aqui será então o pericarpo na brincadeira. É bom lembrar, pessoas, que a disseminação, a dispersão do coco é hidrocórica, hidroágua,
É pela água. E por isso o mesocarpo ele acumula ar para o coco flutuar, né? Então o coco boia, é levado por aí, mundo afora. E alguém vai lá e briga comigo, pô, Landim, e cadê a semente do coco? Cadê a semente do coco? O que tiver dentro da quenga é a semente. Nós não conseguimos ver com detalhes todos os componentes, porque nós temos o tegumento da semente fortemente aderido ao endocarpo, então eu não consigo visualizar. E Landim, o que é a carne do coco? O que é a água do coco? Ora, pessoas, tanto carne quanto água do coco são o endosperma da semente. Sendo que é assim, né? Quando você tem lá que o coco ele tá verde, a gente tem o endosperma líquido na forma da água do coco. Quando, moçada, o coco fica maduro, você tem o endosperma sólido na forma da carne do coco aí na parada. Tanto é, né, que se você quiser lá, né, beber aquela água de coco delícia, você tem que pedir o coco verde, né? Porque no coco verde predomina endosperma líquido, a água do coco. Mas, moçada, quando você quiser fazer algum doce, né, à base de coco, tem que ser com coco seco. Que aí o endosperma líquido solidifica, não tem mais água de coco, mas a camada de carne do coco fica mais grossa, endosperma sólido. Tem um tegumento aderido ao endocarpo, o endosperma, dependendo lá do coco verde, líquido, a água de coco, maduro, coco seco, sólido, a carne do coco. Ô Landim, e cadê o embrião? Gente, o embrião, ele é bem pequenininho e ele fica no meio da carne. Então, quem já comeu lá carne de coco, já deve ter lá assassinado muitos embriões de coqueiro, porque você come a carne do coco, o embrião microscópico, você não percebe, ele está no meio da carne. E aí, na brincadeira, você tem o tegumento da semente, tem um endosperma, tem um embrião, na soma disso aqui, a semente do coco. Pericarpo mais semente, nós vamos ter o fruto do coco aqui na conversa. Quer dizer, então, na estrutura do coco dá para ver bem direitinho o que é o pericarpo. A parte verde, a parte bege, a parte marrom dura, a quenga do coco. E o que é a semente? Daí para dentro, tudo que tem lá dentro, né? A ideia é legal, que é um clássico de questões. O que é a água do coco? O que é a carne do coco? É o endosperma. Dependendo do estado lá, do momento, coco verde, coco maduro, líquido ou sólido e o embrião lá no meio. Landim, qual é a diferença de fruto para fruta? Ah, moçada, fruto para fruta, qual a diferença? É que fruta é um fruto comestível. Ou seja, pessoas, quando a gente trabalha com a fruta, nesse caso, pessoas, é comestível, nem todo fruto é comestível. Tecnicamente, quando você vai lá e come coco, tu não come o fruto, né? Ninguém come, moçada. A parte verde, a parte bege, a parte marrom, você não come isso. Você não come o fruto do coco. Você come a semente, ou mais precisamente, um componente da semente, que é o endosperma lá. Por isso que eu não vou chamar coco de fruta. A coco não é fruta. Coco não é comestível. O coco em si não é comestível. O que é comestível é a semente, né? É a semente que você vai comer. Entretanto, moçada, quando você fala lá em fruta, a fruta em si, ela vai ser comestível. Como, por exemplo, você tem lá num tomate. Cuidado, hein? Tomate é fruto. E é fruta porque é um fruto comestível. É o caso da uva. É um fruto e é uma fruta porque é comestível. Quando a gente, moçada, classifica os frutos com vocês, existem algumas maneiras de classificar os frutos. Alguns critérios para a classificação dos frutos. Número 1, fruto ele pode ser carnoso ou pode ser seco. Fruto carnoso, moçada, é o fruto que tem um pericarpo suculento. Tudo bem, entre aspas, um pericarpo suculento, dá para fazer suco com ele. Suculento quer dizer que você tem
muito líquido no pericarpo. Entre aspas, suculento, dá para fazer suco. Sendo, moçada, que os frutos carnosos se subdividem em dois tipos. Nós temos as drupas e as bagas. Drupas, moçada, são caracterizadas por apresentarem uma única semente, e essa única semente, ela é fortemente aderida ao pericarpo. Ou seja, você pode se basear para saber se é uma drupa em duas coisas. Número 1, número de sementes. Uma semente só. E número 2, o fato da semente estar bem grudada no pericarpo. Que nem acontece com a azeitona, né? A azeitona, moçada, só tem uma semente, super grudada no pericarpo, super grudado na carne do fruto. Se você quiser comer, por exemplo, lá a azeitona, você bem dizer, vai ter que ficar roendo a semente, né? Porque a carne da azeitona está muito grudada na semente, está fortemente aderida, né, lá na semente. Então, para você tirar a carne, você vai ter que roer a semente, uma drupa aí na parada. Por outro lado, moçada, uma baga ou bago, chame como achar mais bonito, vai apresentar várias sementes, e essas várias sementes, elas são frouxamente aderidas, pouco aderidas ao pericarpo. Duas maneiras de você reconhecer que é um bago, uma baga, várias sementes, e as sementes pouco aderidas, quer dizer que as sementes se soltam com facilidade. Pega, por exemplo, moçada, tomate, tem um bocadão de semente. As sementes se soltam fácil. Pega, por exemplo, laranja, pega, por exemplo, uva, várias sementes, e as sementes se soltam fácil do fruto. Elas estão pouco aderidas ao fruto em si, à carne do fruto, pouco aderidas ao pericarpo. Isso aí são os frutos carnosos. Segundo grupo de frutos, frutos secos. Frutos secos, moçada, tem um pericarpo seco, não dá para fazer suco, entre aspas, com esses aqui. Você vai ter pouco líquido no pericarpo. E quando a gente fala, moçada, em frutos secos, a gente pode dividir eles em dois conjuntos. Os chamados frutos secos deiscentes são frutos que se abrem sozinhos quando estão maduros. Nesse caso, pessoas se abrem sozinhos quando estão maduros. No que eles se abrem, eles liberam a semente, né? Inclusive, o fruto seco, ele não foi feito para ser comido. Fruto carnoso, né? Ele é suculento, atrai o animal para comer o fruto e jogar a semente fora. Que nem na azeitona, que nem no tomate, laranja, uva, e aí vai. Fruto seco não. Fruto seco não presta para comer. Ele, moçada, não é carnoso, ele não é suculento, ele é fibroso. Na verdade, moçada, a gente tem lá que o fruto seco protege e, moçada, ele depois dispersa a semente, né? Sendo que normalmente esse fruto não é comestível, né? No fruto seco deiscente, quando está pronto, ele se abre sozinho e solta as sementes, independentemente da ajuda de um animal, né? Tem vários tipos de frutos secos deiscentes. O fruto seco deiscente mais comum que existe chama de vagem ou legume. Onde, moçada, vagem ou legume, caracterizado, moçada, por ser alongado, e nesse caso se abre sozinho quando está maduro, o fruto, gente, lá das leguminosas. Mais uma vez, eu encho o saco de vocês, lembrando que legume em biologia é diferente de legume no seu prato de comida. Que batata, cenoura e beterraba não é legume para o biólogo, mas, moçada, feijão é legume. Nesse caso, moçada, no feijão, né, o fruto é a vagem alongada e cada feijão é um semente. Feijão, soja, amendoim. Já contamos essa história. O amendoim, a casquinha dele marrom é o fruto e cada amendoim em si é uma semente. Quando está maduro, a casca do amendoim se abre e os amendoinzinhos, as sementes, são liberados sozinhos, né? Se abrem sozinhos quando estão maduros. Mas você tem, moçada, os frutos secos indeiscentes.
indeiscentes. Gente, frutos secos indeiscentes, eles não se abrem sozinhos quando estão maduros. Quando eu falo que eles não se abrem sozinhos, e aí o que é que acontece? Nesse caso, moçada, para você liberar a semente do fruto seco indeiscente, normalmente pessoas, o próprio embrião consome a semente, consome o fruto para o embrião ser liberado. Interessante, né? Que normalmente o açúcar, os nutrientes que tem no fruto, não são para a planta, são para você, né? Você tem os nutrientes da azeitona, do tomate, da laranja, da uva, não é para a própria planta, é um presente para ti, para tu comer a azeitona, o tomate e jogar a semente fora. Né? Entretanto, nos chamados frutos secos indeiscentes, os nutrientes, moçada, do fruto não são para você, são para o próprio embrião. Então, à medida que o embrião ele vai se desenvolvendo, ele consome os nutrientes da semente, consome os nutrientes do próprio fruto para poder se desenvolver a plantinha. Nesse caso, pessoas, o fruto não se abre sozinho para liberar a semente. Na medida que o embrião na semente se desenvolve, ele vai consumindo a semente, consumindo o fruto, e o fruto, entre aspas, desaparece, é consumido pelo embrião, para o embrião poder nascer frutos secos indeiscentes. Existem alguns tipos de frutos secos indeiscentes, como é o caso, por exemplo, gente, lá dos grãos, também chamados de cariópsis. Grãos ou cariópsis apresenta apenas uma semente, sendo que essa semente está fortemente aderida ao pericarpo, fortemente aderida ao fruto. Ela está aderida ao fruto por toda sua extensão. Como ela está fortemente aderida ao fruto, ela é difícil de ser separada do fruto. Né? Já tinha usado esse nome antes, grão é o fruto das gramas, né? Gramíneas é o caso de milho, é o caso de trigo, é o caso de arroz. Né? Interessante, né? Que de uma certa maneira o grão, ele parece com a drupa, né? Porque tanto o grão quanto a drupa tem apenas uma semente, fortemente aderida ao fruto por toda a sua extensão, uma semente difícil de separar do fruto. Entretanto, apesar de drupa e grão se assemelharem nesse aspecto, drupa é fruto carnoso de pericarpo suculento, enquanto que o grão é um fruto seco de pericarpo seco. Você tem lá os aquênios. Os aquênios, moçada, eles são frutos secos indeiscentes que apresentam apenas uma única semente, só que essa única semente, ela é pouco aderida ao pericarpo, pouco aderida ao fruto em si. Nesse caso, ela é aderida ao fruto por apenas um ponto. Ora, como essa semente ela é pouco aderida ao fruto, ela é aderida ao fruto, ao pericarpo por apenas um ponto, ela é fácil de ser separada, né? Então, ao contrário lá do grão, que é difícil de você separar ele do fruto, no aquênio, a semente é fácil de ser separada do fruto, né? Ligada por apenas um ponto, é o que acontece lá no girassol. Nós temos ainda, pessoas, frutos secos indeiscentes, chamados de sâmaras, onde as sâmaras são caracterizadas por apresentarem projeções aladas. Quando a gente fala em projeções aladas, entre aspas, que voam, né? Frutos que voam, eles são dispersos pelo vento, né? Dispersão anemocórica pelo vento. E é o que acontece com plantas como, por exemplo, tipuana, centrolóbio, holandim. Claro que a gente não conhece esses caras. Claro que não, né? Não é muito da nossa vida cotidiana, mesmo porque não são frutos comestíveis, né? Frutos comestíveis a gente conhece mais, né? Mas esses caras aqui são dispersos pelo vento. Então não tem muito interesse lá na nossa vida cotidiana, mas chamados de sâmaras, o fruto seco indeiscente, né? Capaz de voar, dispersão anemocórica. Até agora, eu estava classificando os frutos de acordo, moçada, com a natureza do pericarpo. Se o pericarpo ele é suculento, com alto teor de líquido, ou ele é seco, com baixo teor de líquido. Agora, a gente classifica o fruto quanto à origem do fruto. Quanto, gente, à origem do fruto, o fruto ele vai poder ser, número 1, um fruto simples. Fruto simples, moçada, nesse caso, ele é derivado de uma flor que apresenta apenas um ovário,
o que acontece, por exemplo, com o tomate. Nós temos um fruto chamado de fruto composto, onde o fruto composto ele é derivado de uma flor que apresenta vários ovários. É o que acontece, por exemplo, com o morango. Nós temos o fruto múltiplo, onde o fruto múltiplo ele vai ser derivado de inflorescências. Sendo que, para quem não se recorda do que é uma inflorescência é um conjunto de flores que compartilham de um mesmo cabinho, que compartilham de um mesmo pedúnculo, né? Então, quando você tem lá, né, flor de um ovário, fruto simples, flor com vários ovários, fruto composto, e quando você tem várias e várias flores reunidas numa inflorescência, e essas várias flores originam um fruto, fruto é chamado de fruto múltiplo, como acontece, por exemplo, com a jaca.